Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Então, sou a professora Carla Ávila. Vou mais uma vez, né? Que coisa boa, estou aqui com vocês mais um semestre. Eu vou trabalhar a disciplina dessa vez, né? História da filosofia moderna e contemporânea. Vocês já têm ali, já deixei ali no e-aula para vocês, né? Alguma desses autores, os quais a gente vai trabalhar, né? Também nosso cronograma, nosso plano de ensino, cronograma da disciplina, ali no nosso plano de ensino, né? Dentro do PPC, do projeto pedagógico, do curso de licenciatura em filosofia AD, a gente tem algumas questões ali, como na ementa o idealismo alemão, a noção de subjetividade. Nós vamos trabalhar um pouco na nossa segunda aula, a noção, né, da natureza e arte, né, em Fichte, Skinning, um pouco do romantismo, onde nós vamos trazer também essa origem do pensamento contemporâneo com Hegel e os jovens hegelianos, a dimensão também, né, do materialismo histórico com Marx, a formação do pensamento existencial com Kierkegaard, o positivismo, né, com Kant, um pouco da primada da vontade, da genealogia da moral com Nietzsche, Schopenhauer, essa reação ao positivismo de Bergson, e o neocantismo, historicismo e um pouco do pragmatismo. Então, a ideia, né, nessa disciplina é analisar temas e textos de filósofos significativos do século XX, desde o idealismo alemão até o início do século XX, visando, né, uma discussão e aprofundamento de problemas e aspectos fundamentais da filosofia dessa época. Também como objetivo da nossa disciplina, a gente tem como possibilitar uma visão crítica e reflexiva do pensamento moderno e contemporâneo relacionado às concepções filosóficas, né, como horizonte histórico-social a partir da instauração, né. Então a gente tem no nosso cronograma, nosso início dia 18 de março e a final 27 de julho. Nosso primeiro módulo, vou discutir hoje alguns elementos do texto da Marilena Chauí, onde ela vai trazer essa. Deixa eu pegar direitinho aqui o nome do texto que ela traz, mas é principalmente assim, pensar essa dimensão dessa ruptura de pensamento que é a modernidade, essa ideia de revelação versus razão, onde instaura-se o império da ciência, trazer um pouco do eurocentrismo, racismo científico, para a gente poder começar o que constitui essa modernidade, né? Então, o nome do texto é Filosofia Moderna, e nesse texto, né, depois eu vou tecer algumas questões mais com vocês sobre o que a autora traz. No nosso segundo módulo, na segunda semana, eu vou trabalhar com vocês um pouco do idealismo alemão, a ideia de fetiche, subjetividade e ciência. Esses nossos textos e são organizados num drive, então um drive com bibliografia básica e outros com quase todos os nossos ali, quando já tem online, né, eu já coloquei direto ali o endereço para vocês poderem clicar e as páginas que nós... Mas sempre é importante a gente pensar uma dimensão que a disciplina, ela é como se fosse um grande menu, né, onde nós vamos tentando trazer as ideias, mas sempre nós temos um arsenal tanto metodológico, muito conteúdo trabalhado, né, para nos auxiliar essa compreensão. Sempre é importante a gente, em algum momento, ter contato com o autor, né? E a gente sabe que às vezes, pela questão do tempo, mas a gente tem algumas vezes, vou tentar colocar alguns sites que já tem um mapa mental, eu vou construir um mapa mental para vocês. Eu fiz dois mapas mentais que vai falar um pouco desses nossos trajetos, né, para tentar compreender esses pensadores, né, tanto da filosofia moderna quanto da contemporânea, e um pouco deste caminho que eu trilhei para a gente. Vamos ter já nessa segunda semana de aula nossa primeira web conferência, dia 27. O nosso módulo 3 vai iniciar em abril, onde nós vamos começar com a dialética hegeliana, né, um pouco dessa herança, tanto com os hegelianos de direita quanto de esquerda. Depois, na quarta semana, vamos para o materialismo, onde a gente vai trabalhar com o Marx e Feuerbach.
O módulo 5 nós vamos para uma outra vertente, né, que é o pessimismo de Schopenhauer, né, e Kierkegaard, o indivíduo, angústia e desespero. Depois vamos lá para a sexta semana com Nietzsche, a ideia de pensar essa radicalização da crítica metafísica, moral, cultura ocidental, a moral dos escravos, a moral dos senhores. Aqui é muito importante a gente compreender algumas dimensões, assim, como a modernidade trata essas dimensões de senhor e de escravo, diferente da Idade Antiga. Depois, na semana 7, eu vou fazer um pequeno, né, resumão de tudo para nossa avaliação em EAD, que é na semana 8. Gravem essa data, né? 6 de maio, 12 de maio. Depois retomamos, né, nossa jornada, compreendendo também a ideia de a gente trazer, né, outros autores para você, saindo de uma perspectiva somente eurocêntrica. Então eu vou trazer aqui o Han Byung-Chul, que é da Sociedade do Kansas. Vamos ter uma webconf 15 de maio. E depois a gente passa um pouco para filosofia mais tradicional, que é a ciência positiva, né? O positivismo quanto um sistema de percepção do real que ainda, né, interfere uma perspectiva conservadora de análise da realidade. Vamos trabalhar com Kant e Stuart Mill para traçar essas questões para a gente. Depois a gente vai para o módulo 10, né, que eu vou trazer o texto do Manholo, que Walter Manholo, né, que vai trazer um pouco o que é esse outro lado da modernidade, a colonialidade. Módulo 11, né, no início de junho, vamos entrar com as teorias racialistas, dispositivo de racialidade de Foucault. Foucault é um grande filósofo também da contemporaneidade, mas eu vou trazer o Foucault aqui para pensar essa questão pela Célie Carneiro. Vamos trabalhar o módulo 12 com filosofia africana, que é a ideia de compreender distintas filosofias, distintas visões de mundo e diferentes sistemas de pensamentos, né, presentes nessas diferentes culturas, né. Depois, vamos lá para o orientalismo de Eduardo Said, pensar essa invenção do Oriente pelo Ocidente, essa construção do outro, do inimigo, a partir da noção de representação, a partir da estética, a partir da arte, dessa construção desse outro inimigo, né? Principalmente que a gente tem aqui uma grande produção hollywoodiana em massa, desde Rambo, onde o inimigo era o comunismo e agora o outro o inimigo é outro, né? E o módulo 15, 14, nós temos uma webconf, desculpa, 19 de 6, nossa terceira webconf. Aí nós vamos ter mais um módulo, que é filosofia e feminismo, que eu escolhi trazer a Angela Davis para trazer uma grande filósofa, né, contemporânea, que traz as categorias gênero, raça e classe para poder pensar a estruturação do pensamento, né, principalmente nos países capitalistas, né. Na semana 15 vou fazer de novo aqueles comentários geral, quais textos vai cair, nossa avaliação presencial, 11, 12, 13 e 7, nossa avaliação presencial. Depois aquela semana 18 para corrigir as provas, lançar nota, somar, lembrando que a participação das webs elas contam, né? Vocês têm ponto por participação, mas é importante ir presencialmente. E tomara que ninguém precise, dia 26 e 27 teremos nosso exame. Bom, então essa primeira parte aqui do vídeo foi para apresentar a vocês o nosso cronograma. Deixa eu ver, 9 minutos, né? Então agora tenho mais para trazer um pouco para vocês o texto da Chauí, são 10 páginas, aparentemente um texto simples, mas vocês vão ver que ele é muito completo, né? A Chauí é muito feliz nesse texto de apresentar para gente, de nos apresentar questões centrais para poder pensar o que é essa modernidade, para além da perspectiva histórica, né? Primeiro, quando a primeira parte do texto ela já fala, né, problemas de cronologia, quando começa a era moderna, então ela já vai trazendo que essa ruptura com o pensamento cristão, medieval, né, principalmente com a possibilidade da existência de universidades, né, do estudo livre, da perspectiva teocêntrica, possibilita construir esses elementos, né, para surgir um pensamento livre, né, um pensamento livre
dessa perspectiva cristã. Então, essa primeira parte ela vai falar como em 3 dimensões, né, que possibilitam essa ruptura, esse nascimento da ciência na perspectiva de razão, da razão enquanto o eixo norteador, soleador, ou aquilo que vai delimitar a forma desse pensamento. Então a gente tem o surgimento da academia laica, como eu já tinha falado para vocês, a separação de fé e razão, a dimensão ali também da observação da experimentação no lugar da revelação. Eu lembro que quando nós estudávamos essa dimensão, principalmente dessa ruptura, né, para poder pensar a modernidade quanto chave para entender a sociologia, a filosofia moderna, né? Antes o conhecimento era fruto de uma revelação divina e alguns estavam responsáveis por só conseguiam os Illuminatis, né, de certa forma, onde Deus iria escolher, né, de uma forma divina quem estava apto para ter essa revelação. Com o avanço do cálculo, da experimentação, da questão da geometria, o conhecimento passa a ser fruto de um rigor de observação e método científico, né? Então, passamos uma ciência ativa, né, no lugar de uma contemplação. A aplicação de um método, uma pergunta. Então, até hoje, a ciência ela é feita por perguntas, por caminhos, por procedimentos. Então, e também o desenvolvimento do capitalismo, né, como esse desenvolvimento da ciência para as forças produtivas vão auxiliar a mudança de estrutura de pensamento. E o quarto item que a Chauí traz, que é essa passagem da visão teocêntrica para a visão naturalista e humanista. A alma humana, né, torna essa dimensão de uma consciência ou uma dimensão de subjetividade. E o Renascimento vai trazer essa dimensão da arte, de pensar esse subjetivo, essa consciência individual ligada a uma consciência coletiva, que a sociologia vai trazer um pouco mais a dimensão dessa consciência coletiva, ela é para além de uma revelação divina. A filosofia moderna vai trazer a dimensão de epistemologia, do conhecimento. O conhecimento enquanto fruto, né, desse esforço metódico e perceptível a partir da aplicação de um determinado método. Então não vai se revelar, vai se perceber, vai se descobrir, vai se ater-se a aquele conhecimento, aquela situação, a partir de procedimentos rigorosos. Então, o segundo momento, a autora vai trazer para a gente, no item 2, alguns aspectos do renascimento, da reforma e da contra-reforma, para poder pensar, isso já foi, né, que eu tinha falado, item 2, para poder pensar essas dimensões. Então, para Chauí, a filosofia moderna, ela tem algumas características gerais, né? E uma dessas grandes características é a abstração, né? É a abstração para além de uma perspectiva cronológica. E essa dimensão de abstração para além de uma perspectiva cronológica, ela está nessa ruptura. Deus, né, não é mais o grande construtor das relações, né? Mas sim existe uma ideia de uma nova ciência da natureza, conceitos de causalidade, né? A noção de subjetividade, a ideia de método, né? Que vai poder explicar a partir da razão, né? O pensamento e também os fenômenos sociais, né? Então a gente tem uma ciência da natureza, ou uma filosofia natural, que vai ser essa passagem, né, como a autora coloca assim, essa passagem da ciência especulativa, né, para uma ciência ativa. Bacon vai colocar que o saber é poder. E o segundo momento, essa passagem da explicação qualitativa e finalista das questões naturais para uma perspectiva quantitativa e mecanicista. Então, o abandono das concepções aristotélicas e medievais para a razão, para a construção do império da razão sobre o conhecimento.
Então, fenômenos naturais passam de causais e finais, ou finalista, para relações mecânicas de causa e efeito, segundo as leis necessárias daquele universo, aquele determinado fenômeno. A conservação e explicação finalista para uma metafísica, né? Então a gente passa outras compreensões. Na página 5, ela vai dizer que a inteligência divina e humana elas são incomensuráveis, elas se realizam tendo visto um fim. Hobbes vai dizer que às vezes tem a questão da moral, né? A moral ela vai fazer uma dimensão. É interessante essa perspectiva da moral, que na sociologia a gente trabalha alguns autores do positivismo, como a gente vai ver ali, mas mais o Durkheim, quando vai seguir o passo a passo de Comte, ele vai nos trazer que a moral ela é uma das dimensões para fazer a construção de uma consciência coletiva que vai fazer as pessoas quererem viver em sociedade, né? Só que o Renascimento vai trazer outras perspectivas para além da moral cristã, né? Enquanto eixo, porque vai ter centralidade no homem, no humanismo, para poder pensar outras dimensões. Depois a gente vai ter, né? Teve uma grande questionamento, né? Essa passagem da revelação para a razão, a ideia também da geometrização para poder compreender esses espaços, né, que antes eram hierárquicos pela vontade divina, para poder pensar questões mensuráveis de causalidade e também de hierarquia, né? Por exemplo, a dimensão dos quem é o centro do universo, Terra plana, né? A gente essa discussão a gente pode fazer na web um pouquinho, o que vocês acham? Também a gente tem essa dimensão da mecânica, né? E uma nova ciência de domínio da natureza. Então, a substância dessa realidade capaz de, além de entender essas dimensões, né, bioquímicas, físicas, mas a finalidade deste processo, uma perspectiva racional, para além de uma perspectiva anti-teocêntrica, né? A substância definida pela sua atribuição, que é a matéria. Então, a questão da materialização e depois a dimensão de causalidade. A causa, né? A causa não é a infinitude divina, mas sim outras questões que, a partir do método, da técnica, a gente vai entender. Eu sempre fico lembrando dessa coisa, quando a gente vê, não sei se vocês gostam de cinema, mas principalmente há filmes que tem de reis, rainhas, ou tudo da dimensão de bruxas, né, da era medieval. Se vocês assistiram Game of Thrones, né, tem uma batalha de Game of Thrones que a rainha, ela tinha um químico junto com ela, né, e dentro dessa batalha ela consegue trazer algumas coisas. Eu me lembro que eu sou técnica em química, né, e eu lembro que o sódio, se tu jogar ele na água, ele explode. Então imagina a invenção da explosão, né, de algumas dimensões que antes era taxada como uma dimensão mágica, mas é simplesmente uma reação química, né? Então, essa questão da causalidade, de conhecer e conhecer a causa, né? Conhecer a causa da essência de existência e ações de reação desse próprio universo. O Spinoza vai dizer que o conhecimento verdadeiro é aquele que nos faz, que nos diz, né, como a realidade foi produzida. Esse é o conhecimento verdadeiro, é aquele que alcança o gênero necessário da causalidade. Então, a gente a trazer um pouco essa dimensão da causalidade, alguns princípios para compreender essa dimensão da causa eficiente, essa relação de corpo, né, alma, esse misto de corpo e alma, a causalidade como algo real que produz essa eficácia e os sentidos simultâneos que vai dar essa relação com a razão, né? E a ideia do método, né? O método para poder compreender esses processos, esses procedimentos para chegar ao mais próximo dessa representação deste real. O conhecimento como uma ruptura, né? O conhecimento mais uma ruptura de uma revelação que era, né? O que de certa forma a ciência não, mas a ideia, né, medieval se tinha, né?
instrumentos, a importância de ter instrumentos para representar corretamente, chegar mais próximo desse real, dessa representação, e um controle rígido desse passo a passo. E aí vem toda essa dimensão do método, né? Como a importância do método para chegar a mais próximo deste real, a ordem essencial, para tentar compreender essa realidade como um todo. Eu vou ficando por aqui, né? Depois do próximo texto eu vou trazer mais algumas questões, acho que vocês leiam esse da Chauí. Vou colocar, tem uns mapas mentais muito interessantes para deixar para a gente sempre pensar como trabalhar na área das ciências humanas, né? Com os nossos alunos, essa dimensão de modernidade, né? A gente tem dentro nós vamos trabalhar com a grande parte com autores contemporâneos, né? Mas a gente tem alguns filósofos modernos que vão nos auxiliar a entender essas rupturas, né? Por exemplo, na área da política, a gente tem Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, né, Montesquieu, Voltaire, que vão Rousseau, né, Adam Smith na perspectiva cântica, a questão da razão, Newton e Pascal. Então, a gente tem vários, né, autores aí que estão trazendo essa ruptura com este pensamento de quase que era chamada essa era das trevas, com quase 1000 anos. Na sociologia a gente chama isso assim, não sei para vocês, né, como é que é essa perspectiva na sociologia, essa ruptura com essa forma de pensar por mais de 10 séculos, né, e esse boom de transformações econômicas, políticas, culturais vão trazer o que é a modernidade. E assim é a mudança dessa ruptura. Só que a gente tem um problema. No decorrer da disciplina, nós vamos pensar, né, em algumas delas, quando essa, digamos, somente essa passagem, né, da ruptura com a revelação divina para o eurocentrismo, né? Então, ao mesmo tempo, esse movimento ele é revolucionário, mas tem que ter o cuidado que ele pode ser opressor, principalmente no que tange a outras formas e outras estruturas de organização do pensamento para além da perspectiva eurocêntrica. Mas aí a gente vai falar no decorrer da nossa disciplina. Tá, pessoal? Então, obrigada vocês, né, pela atenção de vocês. Vou deixar um fórum para a gente poder discutir, né, o que mais chamou atenção no texto e o que quando a gente fala assim de modernidade, o que vem à cabeça de vocês, ok? Grande abraço, até a próxima semana.